Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a geração Beat, que é um movimento literário que eu gosto muito e é um período da história que eu tenho muito interesse e eu queria compartilhar isso com vocês. Primeiro, eu queria explicar para vocês o que é a geração Beat e depois vou mostrar alguns livros e eu vou falar a respeito de cada um deles. Então, começando, a geração Beat ela começou mais ou menos nos anos de 1944, estourou em 1950 e depois ela começou a perder forma em 1965. Ela contava... Gente, assim, ó, eu tô com esses dados aqui anotados, mas eu não sou nenhum professor, eu não estudei isso, eu não tenho mestrado nessas coisas, então assim, eu olhei na internet, mas eu não tenho certeza desses dados, então, assim, só tô dando uma explanação sobre o assunto. Enfim, continuando. Ela te contava com um movimento de jovens artistas que queriam basicamente mudar a ordem, os padrões de ordem rígidos dos Estados Unidos naquela época. Eles, geralmente nessas histórias, o artista, o narrador, ele mostrava uma vontade de quebrar paradigmas e ele tinha uma vontade de se expressar livremente, sabe? Tanto que a geração Beat foi a geração que influenciou os movimentos posteriores, que foi o hip, o rock, etc. Essa geração, ela foi influenciada pelo jazz e ela contava como principais características uma intensidade narrativa. O autor ele tem um jeito de escrever que é muito intenso, muito antropológico, sabe? Uma coisa bem humana. Outra coisa disso, ele tinha uma escrita compulsiva. O que é isso? Uma escrita compulsiva é quando o autor escreve assim, rápido, uma sucessão de fatos que às vezes apresenta até uma certa ordem caótica. Mas só que isso assim é um fruto de uma linha de raciocínio que você tem que acompanhar o autor, porque ele escreve como ele pensa. Então geralmente essas histórias elas são narradas em primeira pessoa, como as que eu vou mostrar aqui, e elas têm uma certa, digamos, particularidade que é isso. Você tem que... o autor ele nunca fala sobre só um assunto ao mesmo tempo, sabe? Ele está sempre relembrando outro assunto e está colocando uma coisa no meio da história e usando metáforas como se fosse um fluxo de pensamento que não liga tanto para aquele padrão rígido, entendeu? Enfim, esse período da história também era contado com assim, tinha muita desigualdade étnica nos Estados Unidos e nessas histórias eles firmam esse papel de não manter essa coisa tão feia que era Ku Klux Klan, essas coisas nos Estados Unidos da época, sabe? Então eles também apoiavam bastante a igualdade étnica. Enfim, agora eu vou mostrar alguns livros desse período, que eu separei só 2, e aí eu vou contar um pouquinho da história deles, tá? Eu vou começar primeiro sobre o Apanhador no Campo de Centeio, que é um dos livros que eu mais gosto, é um livro lindo. Eu amo esse livro. Eu falei no primeiro vídeo do canal que certas pessoas têm uma relação de amor e ódio com esse livro. Por quê? O Holden, que é o personagem principal, o Holden Caulfield, ele é um adolescente que acabou de fugir de um internato, porque ele acabou bombando de ano, por vários motivos. Principalmente ele acha que a sociedade está se decompondo, ele vê hipocrisia em tudo quanto é lugar, ele olha para os professores e vê a falsidade estampada na cara dos professores, e por isso ele é um garoto inteligente, sabe? E ele bombou porque ele quis bombar, e aí antes dos pais dele ficarem sabendo disso, ele decide fugir do internato. E aí ele é tão inteligente, ele é inteligente mesmo, ele não é daqueles meninos assim, eu sou burro e tô mentindo, não. Só que no decorrer da história, tipo assim, quando ele fugiu do internato, um amigo dele pediu pra ele fazer uma tarefa pra ele, e ele tipo, de um ano na frente, ele sabia fazer a tarefa. Então, quer dizer que ele é inteligente, só que ele não via por que ter aulas com professores falsos. Aí, enfim, ele foge pra Nova York, e aí nesse meio dessa jornada dele, num final de semana, eu acho que é um final de semana, mas assim, começa num sábado à noite, e aí vai até numa segunda, eu acho. Ele fica 3 dias em Nova York, sozinho, com algum dinheiro no bolso, e aí ele pega e se depara com várias situações em que ele vê que o mundo adulto é um mundo que ele não está pronto para entrar, ele já está entrando nessa fase e ele não quer ser um adulto ainda, ele não está preparado. O Holden, outro problema dele é que ele é meio irresponsável. Assim, esse período literário ele tem uma característica que ele junta, ele coloca 2 opostos.
numa hora a pessoa tá numa definição de diversão, só que em outra hora ele tá num período melancólico, sabe? Por exemplo, ao mesmo tempo que o Holden foi para um bar que ele foi, mesmo se, ele é altão, sabe? Ele tem 17 anos, só que ele parece ter 20. Ele foi num bar, só que ao mesmo tempo que ele tava bebendo com as mulheres lá, ele tava lembrando do irmãozinho dele que morreu de câncer. E aí, enfim, ele altera também a falta de responsabilidade com a empatia. O Holden é um típico adolescente responsável, só que ele consegue sentir o que as pessoas estão sentindo, sabe? Ele tem essa questão empática com as pessoas. E além disso, tem uma parte aqui que me toca bastante quando ele explica pra irmãzinha dele por que ele fugiu e por que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Ele tem uma cançãozinha aqui, deixa eu ver se eu acho o trecho. Mas enfim, a cançãozinha começa: If a body catch a body in the middle of the rye, alguma coisa assim, coming through the rye. Significa assim, se um corpo acha um corpo vindo através do campo de centeio. Aí ele explica que o sonho da vida dele seria ser um apanhador num campo de centeio, em que tenha um buraco no meio desse campo, e aí as criancinhas estão brincando nesse campo de centeio. E o papel dele seria, quando uma criancinha pulasse, ele segurasse ela e não deixasse ela cair. Isso mostra os anseios do Holden de não... ele não quer que a infância seja corrompida pela idade adulta, o buraco nesse caso seria a vida adulta, e ele não quer cair nesse buraco. Só que ao mesmo tempo que ele quer ser um apanhador, ele já está no meio do buraco, sabe? Ele já está caminhando para a vida adulta. E aí, enfim, é complexo. Esse livro é muito bonito. Só que, assim, algumas pessoas não gostam dele porque o Holden reclama demais, sabe? Ele tem essas situações assim que ele... Enfim. O segundo livro, que é o marco da geração Beat, é do Jack Kerouac, que é o On the Road. Aqui no Brasil ficou Na Estrada. Eu comprei essa capa aqui, que é a capa do filme, só que porque a capa que estava disponível era uma preta simplesinha, eu achei essa aqui mais bonita. Por causa disso aqui, ó. Eu achei essa cena muito bonita aqui, ó. Mas enfim, nessa história aqui, ela vai contar a história do Saul Paradise, em que ele é um artista que mora com a tia, ele é um escritor que mora com a tia, e ele tá escrevendo um livro e tal, e aí ele conhece um tal de Jim Morris, deixa eu ver o nome, Morriton, Jim Morriton. E aí eles começam a ter, o Jim ele é um típico, ele é daqueles caras que já foi pro reformatório, sabe? Só que ele é uma pessoa muito vibrante, então todo mundo que tá perto do Jim gosta dele. E aí depois que o Jim vai embora, porque ele é um andarilho, e o Sal mora em Nova York. Aí o Sal decide finalmente que ele quer fazer um road trip, que é uma viagem, tipo, você vai pegando carona até chegar num determinado lugar, só que você não tem destino, você só quer aproveitar a viagem, viajar. E aí ele vai pro oeste dos Estados Unidos, e nesse decorrer desse tempo, o Sal começa a aprender várias coisas, ele tem vários insights, como é que é a palavra que a Clarice Lispector usa, gente? Não é insight. Enfim, ele tem várias ideias sobre a realidade humana, e ele vê como que o mundo funciona e essas coisas, sabe? Enfim, esses livros aqui eles são muito bons, eu sou apaixonado nessa geração, e eu acho que todo mundo de vocês vai gostar. Tá passando um carro de som, mas eu acho que vocês vão escutar. Gente, eu não sei editar nada de vídeo, nada. Então eu tô fazendo os vídeos todos corridos, enquanto ninguém se dispõe a me ajudar. Então, como eu já falei muito, eu não vou cortar essa parte. Vocês me desculpem, por favor. Mas eu não tenho nenhum talento pra mexer com editor de vídeo, mesmo sendo técnico em informática, né? Enfim, então, eu quero finalizar esse vídeo lançando uma tag que... Lançando não, porque eu peguei essa ideia do vlog da Tatiana Feltrin, não sei. É o Tiny Little Things, que eu sou muito fã da Tatiana, muito fã, aquela mulher é demais, enfim. Que ela todo mês ela faz um Você Escolhe. E aí eu também vou fazer um Você Escolhe aqui no meu canal. E aí esse mês eu vou deixar 2 livros para vocês escolherem qual que eu vou ler e eu vou resenhar no mês que vem. E os 2 livros são O Exorcista, que é a edição que dizem que é, meu Deus... Nossa, olha aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Enfim, eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Só que eu também vou gostar desse, O Caçador de Pipas, que eu tô querendo ler há muito tempo. Eu comprei essa edição de luxo quando eu fiz a minha viagem com a turma,
no terceiro ano, sabe? Eu viajei e aí eu parei. E aí, tipo, ele é todo ilustradinho assim, ó. Vocês me ajudem nessa difícil decisão de escolher um desses dois pra mim ler. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, compartilhar, se inscrevam no canal, visitem a página que eu estou administrando, que é o Círculo da Leitura, que tá os links todos lá embaixo. Me sigam no Tumblr, sigam a Giovana no Tumblr. A Giovana é minha amiga que vai fazer todas as tags do Porquê Amar, com exceção dos livros que ela não leu, enfim. Então é isso, gente. Obrigado por tudo. Continue assistindo os vídeos e até mais.